Calma aí, deixa só o carro do churros passar. Acho que eu vou comprar um. Fala, meus bons! E aí, galera, beleza? Hoje eu vou ter para gravar um vídeo para vocês, pra gente conversar um pouco sobre privilégio branco, duas coisas: privilégio branco e sobre racismo reverso. Será que essas coisas existem? Eu fiz uma live esses dias no meu Instagram. Se você não tem meu Instagram, segue meu Instagram aqui embaixo. Eu fiz uma live esses dias no meu Instagram e aí conversei um pouco com os meus alunos sobre racismo no Brasil e depois eu deixei duas perguntas: se as pessoas acreditavam que existia reverso, racismo reverso, e se as pessoas acreditavam que existia privilégio branco. E aí eu resolvi gravar um vídeo respondendo essas duas perguntas e, para começar, eu gostaria de dizer que eu não tô respondendo isso aqui tipo no achismo, sabe? Que lá, porque eu acho que não existe, não é isso. Eu tô baseando aqui em conceitos e a gente vai usar a história para responder essas duas perguntas. E hoje, dia 14 de maio, foi uma data escolhida propositalmente para gravar esse vídeo, porque ontem nós relembramos os 132 anos da abolição da escravatura do Brasil, que aconteceu no dia 13 de maio de 1888. E será que você já parou para pensar em como foi o dia 14? Essa é uma questão que pouquíssimas vezes a gente para pensar. E aí, ela é fundamental para a gente começar a refletir sobre isso. Vamos começar a falar sobre privilégio branco. Existe privilégio branco no Brasil, professor? Sim, existe. Como assim? Eu não estou me baseando aqui em achismos, como eu falei para vocês. Uma coisa importante a gente deixar clara: no Brasil, a autodefinição, porque no Brasil a gente autodefine qual é a minha etnia. No Brasil, a definição da etnia de alguém, ou a classificação, ou o que configura um negro no Brasil é diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você tem traços afro-americanos, você é considerado um afro-americano. Se você tem traços latinos, você é considerado latino. Entende? As coisas são separadas mais ou menos dessa maneira. Ou seja, não importa que você tenha a cor da pele clara, branca. Mas se você tem traços afro-americanos, você é um afro-americano. Isso, tipo, a definição é essa. Não adianta você falar, eu sou branco aqui no Brasil, aí você chega lá nos Estados Unidos e acha que você é branco, e lá vão olhar pra tua cara e falar: desculpa, meu querido, você não é branco, você é latino. Porque eles têm essa definição da etnia das pessoas justamente através dessas características físicas. No Brasil, nós temos pelo fenótipo cor, ou seja, quanto mais clara for a tua pele, mais próximo de um branco você será. Quanto mais escura, quanto mais melanina tiver na sua pele, mais próximo daquele do afro-brasileiro, da classificação de afro-brasileiro, você se enquadra socialmente, tudo bem? Porque a gente precisa lembrar que aqui existe a autodefinição, eu que digo em qual etnia eu acho que me encaixo. Eu preciso me declarar, a autodeclaração é importantíssima pro Brasil. Ô, Mel! Isso é muito importante, por quê? Várias pesquisas já foram feitas e apontaram mostrando que quanto mais escura, ou seja, quanto mais negro for, maior é o índice de preconceito sofrido por essa pessoa. É porque nós somos muito apegados a isso. A história de escravatura no Brasil é super recente. Isso aconteceu, gente, há 130 anos atrás. E para mudar a mentalidade de uma sociedade, isso é nada. O racismo, a nossa organização social, a nossa forma de relação ainda é uma forma de relação muito baseada no escravismo, do período escravocrata brasileiro. E a gente precisa aceitar isso, queira ou não. São situações que acontecem de verdade ainda hoje no Brasil. Ah, professor, mas eu sou branco, eu sou da comunidade, sou aqui, né, da periferia. Eu sou de Itaquá, por exemplo. Sou aqui de Itaquá, da periferia, e eu não tenho privilégios. Cara, se tu é branco, você tem privilégio sim. Só pelo fato de você não ser seguido, por exemplo, no supermercado, te vigiarem o tempo todo, isso já é um privilégio. Só pelo fato de você não ser parado na rua por um policial para pedir teu documento, isso já é um privilégio. A gente precisa entender que no dia 14 de maio, depois do fim da escravidão, esses ex-escravos, eles não tinham nada. Tipo, beleza, estou livre, acabou. E é isso. O governo brasileiro não se preocupou, aliás, não indenizou um só ex-escravo brasileiro. Muito pelo contrário, ele estava muito mais preocupado com as reivindicações por indenização
dos senhores, dos ex-senhores de escravos, né? Porque, ai, um prejuízo enorme, né? Claro, eles foram arrancados da terra deles para trabalhar aqui como... Então, claro que eles tinham um prejuízo enorme. Além disso, em 1850, foi decretada uma lei, a Lei de Terras de 1850, que proibia a doação de terras pelo Estado. Isso era para barrar um pouco a questão dos imigrantes no Brasil, mas também porque estavam tendo cada vez mais avanços na luta abolicionista dentro do Brasil e eles já estavam percebendo que logo logo a escravidão acabaria. Essa lei afetou diretamente os ex-escravos brasileiros e essa questão da indenização, porque além de ter um monte de ex-escravos, a gente tinha um monte de sem terra. Para onde é que essas pessoas vão? Essas pessoas vão para a periferia da cidade, vão para os cortiços do Rio de Janeiro, que mais para frente, com a urbanização, vão ser expulsos do centro do Rio de Janeiro para continuarem indo para as periferias e para os morros do Rio de Janeiro. E o governo brasileiro foi cada vez mais isolando essa população negra. Outra coisa, se você já teve uma expressão cultural sua perseguida, ou então a proibição de uma religião, aí a gente pode falar que não houve privilégio, porque esses ex-escravos também eram proibidos de manifestar a sua cultura. A capoeira, por exemplo, era crime dentro do Brasil. Nossa base é construída em cima dessa gama de privilégios. Isso aconteceu desde sempre. Então, privilégio branco é uma coisa que existe sim. E a gente tinha a segunda pergunta. E racismo reverso? Existe racismo reverso no Brasil? E algumas pessoas responderam que sim, que acreditam que existe, e outras pessoas responderam que não, que acreditam que não existe. E aí a gente vem aqui baseado de novo, lembrar, a gente está falando aqui de conceitos. Baseado em conceitos, não existe racismo reverso no Brasil. Como assim, professor? Não existe racismo reverso no Brasil? Eu já vi vários negros que acabam cometendo racismo com branco, porque a pessoa é branca demais, aí tem várias piadinhas. Vamos entender aqui quais são as estruturas de racismo, ok? Para a gente falar sobre crime de racismo, existe o racismo pessoal, que é de uma pessoa para outra, então, você discrimina alguém, e aí é só você, com toda a tua mente super avançada, né, porque aí você tirou da sua mente que a pessoa não é igual a você, aí você vai e discrimina a pessoa. Existe essa forma de discriminação, a discriminação pessoal, e talvez, nesse nível, haja realmente, uma forma de discriminação racial, levando em conta que esse racismo ele é caracterizado pela discriminação pela etnia de procedência de uma outra pessoa, ok? Mas a gente tem no Brasil vários níveis de racismo, ou várias definições para racismo. Existe, por exemplo, o racismo institucional. Existe, por exemplo, o racismo estrutural, porque a nossa sociedade ela tem o racismo dentro da estrutura da organização dessa sociedade. E nesse sentido, o que se caracteriza racismo? Racismo é justamente a ação de uma etnia dominante sobre outra, tirando privilégios dessa outra etnia. Será que existe mesmo racismo reverso? Como é que eu afirmo para vocês que não existe racismo reverso? Porque no Brasil, a etnia dominante ainda é a etnia branca de origem europeia. Essa é a etnia dominante. Entre os níveis de pobreza, por exemplo, no Brasil, a gente consegue verificar que a maior parte daqueles que estão abaixo da linha de pobreza, extrema pobreza, são negros. Porque, historicamente, eles foram colocados nessa condição social. A gente consegue ver que, por exemplo, quando a gente fala de escolarização, a maior parte das pessoas que atingem o ensino superior em universidades públicas são brancas, a minoria são de negros. Por quê? Porque a nossa sociedade foi organizada excluindo cada vez mais essas populações, principalmente as populações que já estavam nas zonas de periferia. Então a gente criou guetos simbólicos, sabe? Barreiras simbólicas. A gente não teve no Brasil uma apartheid na legislação, de lei. Mas a gente tem um apartheid cultural dentro do Brasil. A gente tem uma separação cultural dentro do Brasil que existe, que é real. Professor, mas existem brancos pobres. Existem brancos pobres e não é disso que eu tô falando. Essa não é nem a questão. Sempre tem essa mosquinha que toda vez que eu vou gravar, ela resolve passar na frente do meu vídeo. Existe brancos pobres e a questão não é essa, a discussão nem é essa. Mas acontece que a maior parte da população pobre, de extrema pobreza brasileira, é negra justamente porque no fim da escravidão, o ambiente que eles eram relegados era aquele ambiente.
A gente tem várias exceções, a gente tem também negros ricos no Brasil. E só pra falar, só pra lembrar que o dinheiro ainda não priva ninguém de sofrer racismo. E a gente tem um problema muito sério, por exemplo, quando a gente fala de representatividade. Não tem representatividade negra no Brasil, a gente tá engatinhando nisso. As pessoas ainda ficam surpresas, se for eleito um presidente negro, nossa senhora, tipo, é a coisa mais anormal do mundo, porque não existe representatividade dentro do território brasileiro. Isso faz com que essa população, na estrutura da organização social, seja sempre prejudicada. E é por isso que a gente pode afirmar que não existe racismo reverso, porque dificilmente alguém não vai contratar uma pessoa porque porque ela é branca. Tem já, você é branco, você não vai entrar na minha empresa. Mas isso acontece com negros qualificados, que têm potencial, que são melhores e que simplesmente não ganham vaga de emprego porque são negros. A gente tem que parar com essa mania de achar que porque a gente afirma uma coisa, a gente está negando outra. Não é porque eu estou falando que existe racismo no Brasil e de que existe um privilégio branco que eu estou falando que não existem brancos pobres. Não é isso. Tem que parar com essa mania, porque aqui, se você escutou o tempo todo durante o vídeo, militância, blá blá blá, militando, não. Então, mano, você tem que começar de novo e escutar outra vez. A gente está lidando aqui com fatos. O que eu quero dizer é que a nossa sociedade ela foi organizada sobre o racismo, ela é estruturada no racismo. É isso que eu tô querendo dizer. É a mesma coisa de falar assim, o Nordeste brasileiro vive uma pobreza extrema, não é porque o nordestino, o sertanejo é preguiçoso. É porque foi abandonado, quando encontraram um ouro em Minas e tudo mais, abandonaram aquela região. Eu não tô negando, quando eu falo isso, eu não tô negando que no Sudeste, que aqui exista pobreza, entende? Não é isso que eu tô fazendo. A gente tem que parar com essa mania. A gente precisa focar em construir uma sociedade mais justa, abrangente, que tenha possibilidades para todos. E a gente só consegue fazer isso se a gente começar a abrir a nossa mente em relação a essas coisas. Para de fato conseguir debater e passar por esse problema. Porque não tem como a gente dizer que existe representatividade negra no Brasil. A gente tem um ou outro apresentador de televisão, a gente tem um ou outro profissional, porque infelizmente a gente vive ainda numa sociedade que é muito racista. E você assumir que isso existe, que isso realmente existe, que isso é uma verdade, não nega o fato de que existem sim pessoas brancas, pobres, que têm muitas dificuldades e que têm as mesmas dificuldades que essas pessoas. Mas é saber que proporcionalmente é um número menor e que a gente precisa construir uma sociedade que seja uma sociedade de oportunidades para todos. Só o fato de assumir e de criar consciência sobre isso, a gente já começa a dar um passo na luta contra o racismo. Eu espero que tenha esclarecido um pouco essa questão. Claro que eu não quis ser polêmico, eu só quis responder. E como eu falei, não foi baseado em achismos. A gente está trabalhando aqui com conceitos. Galera, foi um prazer inenarrável encontrá-los. Não se esqueçam de beber água e até a próxima. Tchau, tchau.